O Thiago Silva tá ok, meu diretor? Para eu falar com ele já? Deixa eu falar com o Thiago Silva. Nosso repórter Thiago Silva, deixa eu dar uma boa tarde para ele nesse Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Deixa eu falar aqui com o Thiago Silva, porque a polícia prendeu o suspeito de homicídio, né? O suspeito de homicídio de ter envolvimento na tentativa do assassinato de uma mulher grávida de 8 meses. Sim. Reconta essa história para mim aqui, Thiago, faz favor. Isso. Você vai se lembrar, Jason Goulart, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. O fato foi registrado aqui em Colombo, na região do Alto Maracanã, em fevereiro desse ano. A Cibele, gestante de 8 meses, Jason, ela estava dirigindo o carro do marido dela, do esposo. O carro tem aquele vidro preto, aquele filme. E aí os bandidos foram para matar o marido dela. Só que imaginavam que era ele que estava dirigindo. Só que no dia do atentado, a Cibele estava conduzindo o carro. Ela foi atingida por 2 disparos. Ela foi socorrida imediatamente aqui pelo Corpo de Bombeiros, foi levada ao hospital, foi feito lá uma cirurgia de emergência e, graças a Deus, ela sobreviveu. A polícia do Alto Maracanã tinha que dar uma resposta nesse caso. Estou com o delegado Herculano de Abreu comigo aqui no Balanço Geral, ô Jason. E aí realizou uma operação, acabou descobrindo as pessoas responsáveis pelos disparos. A operação foi realizada, um homem de 24 anos foi preso. Olha o que a polícia encontrou na casa do suspeito, Jason. 2 pistolas, tem droga, cocaína, maconha, a arma ali, né, de uso restrito, de uso das Forças Armadas para a polícia, pessoal altamente perigoso. Ô, delegado, era uma resposta que a polícia tinha que dar à sociedade, uma grávida, 8 meses, baleada, 2 tiros. Vocês começaram a investigar o caso, identificaram os autores dos disparos e um já está preso, é isso? Boa tarde, delegado. Boa tarde. Com certeza, logo que houve esse atentado, essa grávida foi atingida, nós começamos a investigação. Foi levantada a autoria, as 2 pessoas foram identificadas, e conseguimos pedir o mandado de prisão dos dois acusados e o mandado de busca. A Cibele não tinha nada a ver com a confusão. Não, a princípio, porque foi apurado, quem era para ter sido a vítima, entre aspas, assim, seria o esposo dela. O alvo era o esposo. Até no dia que aconteceu isso, quem estava dirigindo o carro antes era o esposo dela. Foram parar no estabelecimento, que desceu, daí trocaram de lugar. Ela foi para o lugar do motorista, dirigindo o carro, e ele foi do lado. E logo em seguida, logo que saiu, houve um atentado contra a vida deles. A briga foi por quê, delegado, ali? A disputa intensa que acontece aqui por facções em relação ao tráfico de drogas, talvez teria sido essa a motivação, doutor Herculano? Pode ter sido, mesmo porque o irmão da vítima, do masculino que estava dentro do carro, também foi morto. Cunhado da Cibele, no caso. Cunhado da Cibele foi morto. E essa própria vítima também sofreu uma outra tentativa, um ano antes, né? Então, possivelmente, deve ter alguma coisa a ver relacionada com o tráfico de droga, tanto é que na data de hoje, você pode verificar aqui, foi encontrada essa droga na residência. Hoje, no cumprimento do mandado, um foi localizado, ele estava com essa pistola, com essa outra pistola 635. É uma pistola ali de uso restrito, delegado, e uma outra, são 2 pistolas, armas de poder de fogo grande aqui, delegado. Na realidade, uma é uma 380, né? Uhum. E a outra é uma 635. Essa 635, ela está com a numeração raspada, Tá então certo. dá um porte legal, que ela não poderia estar com essa arma. Mas essas 2 armas não foram utilizadas no crime. Quer dizer que a investigação continua, então? Quando foi utilizada no crime uma .40, se você observar ali, tem munição .40 também. E esses rapazes que cometeram esse tentativa de homicídio, um deles foi vítima também de tentativa de homicídio e, por coincidência, estava com a esposa dele. No carro que ele estava utilizando quando ele foi vítima, ele reagiu. E foi encontrado dentro do carro dele cápsula de .40. Então, coincide a cápsula de .40 encontrada no carro dele com as cápsulas encontradas no carro onde essa grávida foi vítima também. Tá bom. Delegado Herculano de Abreu, então, explicando direitinho como é que aconteceu esse caso aqui em fevereiro. Jason, interceptaram um carro aqui em Colombo, abriram fogo contra esse veículo, essa gestante de 8 meses, a Cibele, foi baleada. Ela se recupera dos ferimentos. Hoje, uma pessoa está presa. Uma outra, segundo a investigação, teria fugido para São Paulo. E, claro, a polícia segue nessa investigação. Jason Goulart. Obrigado, Thiago Silva, pelas suas informações nesse comecinho de balanço geral para você aqui em Curitiba. Daí o serviço da polícia dando resposta
a sociedade. O crime foi lá em fevereiro, nós trouxemos para você aqui em primeira mão essa história toda. O cara já tinha problemas, o irmão dele já tinha sido morto, quer dizer, a polícia entende que provavelmente deve ter briga aí por questão do tráfico, enfim, domínio de área, aquela coisa lá toda, mas detalhe é que a mulher acabou sendo baleada, porque tinha trocado a posição dentro do carro, doutora Márcia, né? Tinha trocado a posição no carro, estava dirigindo, por isso acabou sofrendo esses ferimentos. Por sorte, ela sobreviveu. Sim, felizmente ela sobreviveu, mas entende-se que está havendo uma briga, uma discussão a respeito da posse de determinado local em razão do tráfico de drogas e por isso, inclusive, foram encontradas drogas hoje. Não foi encontrada a arma que foi utilizada naquele dia, mas foram encontradas munições compatíveis. Então a polícia segue na busca dessa arma e outros elementos de prova também, Jason.